Quando eu fui montar a agência, que eu me tranquei no meu quarto por um final de semana. Porque eu precisava definir se eu ia realmente montar ou não e qual que ia ser a estrutura do meu negócio. E aí eu comprei lá meia dúzia de lata de energético, eu literalmente me tranquei de uma sexta até um domingo no meu quarto. Morava ainda com meus pais na época. E ali eu comecei a botar tudo no papel. Tudo que eu queria, qual que ia ser a metodologia de trabalho, tudo que a plano B ela ia ser, como que ela ia se estruturar. Comecei a desenhar tudo isso. Tirar tudo que estava na minha cabeça de ideia e botar no papel e ver se fazia sentido. Daquilo para hoje, sobrou a essência, o cerne, mas o restante do planejamento ele mudou completamente. Né? O planejamento financeiro. Porque aí, eu no início, eu não tinha noção disso. E eu não fiz um planejamento financeiro. Isso também, em alguns momentos ali, pesou para continuidade ou não. Né? Poxa, como teria talvez sido muito mais propício se na época eu tivesse noção melhor do que é empreender e ter um negócio e ter um planejamento financeiro. Fala galera, estamos iniciando mais um podcast Mente Empreendedora, o podcast que ele vem para falar de empreendedorismo, mas não somente, Lucinaia, também vem falar sobre o outro lado do empreendedor, que é a mente, como que ele se desenvolve, Lucinaia. Exatamente, então nós somos aqui na Mente Empreendedora, trazemos aqui história de empreendedores para que possam se conectar com você, para que você entenda também os desafios que o empreendedor tem no seu dia a dia, na sua vida pessoal e destravar aquela questão de que o empreendedor é solitário, porque aqui a gente compartilha experiências que ajudam no nosso dia a dia. Perfeito. E hoje, Lucinaia, quem vai ser o nosso convidado? Então, hoje o nosso convidado, o primeiro convidado do dia, é alguém muito especial, que a gente teve o privilégio de conhecer em 2024, fazendo parte de um grupo seleto, inclusive, de empresários, e que, para nós, é uma pessoa que logo de começo a gente conectou e representa muito para nós, e temos a satisfação e a alegria de estar com ele aqui presente, é o nosso querido Thiago Balbinotti. Seja bem-vindo, Thiago. Então, Alexandre Lucinéia, obrigado aí pela apresentação, obrigado pelo convite. É recíproco, né? Acho que desde o início, quando a gente se conheceu no BNI, a gente já, né, se comunicou, se conheceu e viu que tinha uma sintonia aí entre estilos de empreendedor, acho que dá para dizer assim, né, o perfil de empreendedor, e eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, participando aqui desse podcast, poder conversar um pouco com vocês, compartilhar da minha história, conhecer também mais a história de vocês, que apesar de a gente já se conhecer há um tempo, né, acho que aqui é um momento bom aí para entrar, às vezes, em alguns detalhes que no dia a dia profissional a gente não consegue, às vezes, se atentar. Né? Perfeito. E você é da região grande de Porto Alegre, de Novo Hamburgo, Thiago? Eu estou em Novo Hamburgo, né, sou natural de Caxias do Sul, então sou da Serra, lá, região dos gringos, né, mas nos últimos anos, desde 2019 praticamente para cá, fui me aproximando cada vez mais da região metropolitana. Hoje resido em Novo Hamburgo, onde a gente tem também o escritório da agência. E sido aí nesses últimos anos e a região aqui ela é muito propícia para fazer negócios, né? Então, pelo menos por enquanto, estou pela região, mas fazendo negócios aí com várias regiões diferentes do Brasil e também de fora do país, porque o nosso negócio permite isso, né? Então temos essa liberdade. Aí, hoje, empreendedor, como que é o teu negócio, Thiago? Você sempre foi empreendedor? Então, até o meu negócio chama Plano B, né? Então já dá para imaginar que não foi o plano A ser empreendedor. Eu venho de uma família onde que, sim, tem um histórico de empreendedorismo, né? Desde o meu bisavô, meu avô, meu pai também, né? Foi onde eu comecei a trabalhar. Ele tem um comércio lá em Farroupilha e aprendi muito a trabalhar na própria família, sempre foi ligado a isso. Mas por realmente conhecer esses detalhes da vida do empreendedor, desde pequeno, eu não queria ser empreendedor. Eu queria, na verdade, trabalhar na minha área, né? Então, eu estudei publicidade, eu tinha o desejo de trabalhar com isso. Trabalhei um bom tempo na empresa ali da família, depois acabei saindo e fui trabalhar com isso, né? Trabalhei com marketing esportivo, trabalhei com consultoria de marketing e vendas. E aí, no meio dessa trajetória aí, que durou mais ou menos uns 3 anos, surgiu a possibilidade de empreender. E virou meio que um desafio, na verdade. Foi me sugerido como um desafio. Olha, acreditamos que tu tem o perfil para isso, precisamos de uma empresa para nos atender. No caso, na época, era com a consultoria que eu trabalhava. Então, tanto ela quanto os clientes da consultoria precisavam. E eu já tinha alguns trabalhos que eu fazia por conta, bem estilo freelancer na época, né? E
Eu disse, poxa, é um desafio interessante. Vai que dá certo. Né? E aí foi por isso que virou plano B, porque virou o meu plano B, empreender. Então, meu plano B, o plano A não era empreender, era trabalhar na minha área e estava tudo certo, e criar carreira, né, dentro da área do marketing, da publicidade. E aí surgiu a oportunidade, eu resolvi ver o que ia acontecer, e estamos aí 10 anos, desde que isso aconteceu em 2015, né, início de 2015, e agora fechando 10 anos aí de plano B. A tua primeira visão era ser CLT, trabalhar em empresa. Trabalhar em empresa. Eu queria trabalhar muito em agência, né, porque eu fazia publicidade, então o meu sonho era trabalhar em agência. Depois eu mudei um pouco isso e entendi que era muito mais propício eu trabalhar num departamento de marketing, porque eu nunca, dentro da publicidade, me identifiquei com uma área específica. Eu gostava de transitar entre todas. Então, eu fui para a área de marketing. Adorei a área de marketing, ainda mais que era num time de futebol, então tinha o esporte, tinha a paixão, tinha o marketing, tinha, né, todas as áreas ali da comunicação. E depois eu fui para a área da consultoria, que também foi muito válido, mas até por que eu não fiquei na consultoria? Ou não dei carreira na consultoria? Porque eu sempre fui muito de fazer. E a consultoria, ela tem, às vezes, muito mais a parte estratégica. Só que o que acontecia? A gente chegava no cliente, fazia toda a parte estratégica, dava todo o plano, fazia todo o levantamento, tudo que precisava. Na hora de fazer, quem é que faz? Não tinha quem fizesse. A empresa não tinha, não era papel da consultoria fazer. E aí foi que começou a surgir essas oportunidades. E aí foi também que eu vi, poxa, tem uma oportunidade boa de ter um negócio para atender essas empresas. Tem a demanda, tem a dor. Não tinha na época, 2015, para quem talvez ainda não entendeu, era a época que Facebook estava começando realmente a bombar, Instagram estava começando, o WhatsApp já estava ali, mas não era utilizado o WhatsApp Marketing, que nem é hoje, né? Era uma ferramenta ainda no início. Muitas empresas nem tinham site, por incrível que pareça, 2015 ainda existiam muitas empresas que não tinham site. Então foi uma época que, na região onde a gente estava, a gente conseguiu atender empresas que estavam começando, ou empresas que já estavam há um tempo, mas que não tinham investido nisso, e viabilizar para elas projetos de marketing digital. Então foi como tudo começou. Teoricamente era um novo mundo que estava iniciando para quem viveu a era não digital, a era digital. Exato, exato. E no meu caso, né, eu até peguei bem essa transição entre o mundo offline e o mundo online, dá para dizer assim, mas era o início do mundo digital se transformar mais em negócio mesmo, porque até então o que a gente tinha? Era MSN, era Orkut, era muito voltado para quê? Para social, para só social mesmo, o dia a dia da pessoa. Com pessoas, dia a dia. Exato, alguma brincadeira, alguma coisa assim, mas ali naquele momento, um pouco antes até de 2015, é claro, mas é que as empresas começaram a ver aquilo ali como negócio. Começaram a ver, entender o real poder que aquilo ali tinha. E aí, bom, de lá para cá, daí a história, acho que, né, a gente já conhece, está vivendo ela ainda hoje, está escrevendo ela ainda hoje, com tudo que veio acontecer, né? Perfeito. E, Lucinéia, a oportunidade, ela está sempre passando a todo momento. Estar atento, a Lucinéia também iniciou na CLT, e é interessante como essas histórias se repetem todos os dias, a todo momento. Então, eu tentei várias vezes empreender, e acabava desistindo, talvez medo, insegurança, e depois de muito tempo assim que eu consegui me desgarrar da CLT. Mas teve ainda uma questão, né? Porque eu iniciava numa empresa com todo o gás, daqui a pouco eu via que muitas vezes aquilo não fazia sentido. Mas hoje eu sei que já era o espírito empreendedor me dizendo, no teu lugar não é ali. Eu demorei um pouquinho a ter coragem, mas consegui. A gente acha que todos, né, passam por essa, pelo menos a grande maioria que eu conheço, né, que vai empreender, passa por esse desafio. Porque dá um medo, né? Dá um medo de sair daquela coisa garantida, de ter uma remuneração ali que tu sabe que tu vai receber, aí tu começa a empreender, aí tu começa a descobrir que tem várias outras coisas envolvidas, né? E isso, acho que para quem começa um negócio do zero, é onde a gente mais se sente inseguro. Mas eu lembro que no meu caso foi onde mais me motivava. Porque eu tinha a possibilidade de fazer do meu jeito. Não que fosse melhor ou pior. Mas sabe aquela coisa, não, mas eu quero testar, eu quero ver se realmente é assim ou não. Então a gente começa a ter essa autonomia, né? Sim. E também passa pelo princípio que o primeiro empreendimento é como CLT, como trabalhador. Nós também conseguimos, na verdade, não conseguimos, somos empreendedores dentro da nossa área. É verdade. E até porque a CLT, ela não é segurança. A gente que tem essa ideia porque nossos pais passaram, porque vem de geração. Mas o CLT, hoje em dia, a gente sabe que não é segurança, né?
porque a economia está aí, tantas mudanças, questões, hoje em dia a gente pode falar também até de fenômenos da natureza, então tantas coisas que envolvem aí que eu acho que não existe segurança em nenhuma área, na realidade. Né? É uma falsa segurança, talvez, segurança. Né? A gente tem essa falsa sensação de segurança. Eu lembro que nesse período que eu estava para empreender, eu fiquei muito na questão de, poxa, será que eu realmente invisto nisso ou será que eu tento alguma outra coisa na minha área? E aí, uma das coisas que mais também me fez empreender foi o fato que eu pensei, se eu for para uma outra área, ou se eu for de novo continuar nesse processo, isso vai muito de perfil de cada um, tá? Não vou dizer que tá certo ou que tá errado. Mas uma coisa que me instigou muito foi o quê? Eu vou estar seguro, entre aspas, mas eu ainda vou estar refém de alguém que pode a qualquer momento me demitir. E no meu negócio, eu também vou ter incertezas, mas eu tenho mais poder para, poxa, o negócio não tá dando certo, eu vou fazer algo de diferente. O negócio tá com algum problema, eu vou tentar resolver esse problema. Eu me senti mais empoderado na questão de tenho outras alternativas do que simplesmente procurar emprego. E aí eu vejo que mostra o teu perfil empreendedor, porque normalmente quem não tem esse perfil, ele acaba gerando um certo comodismo, entre aspas, porque dentro de uma empresa também você pode crescer, você pode estagnar ou você pode crescer. Então, quando você viu que atingiu o limite e não se capacita mais, você vai ficar naquela posição. Mas tem pessoas que têm essa garra de querer empreender dentro da própria empresa, de crescer, de ser um gestor, de ser um braço direito, de estar ali trazendo ideias. E tem pessoas que não. E eu vejo que quem tem o perfil empreendedor, seja dentro de uma empresa ou sendo na sua própria empresa, ele tem isso. Porque eu vou fazer algo para resolver. É o perfil inquieto, né? Perfil inquieto. A minha mãe sofreu bastante com isso. Mãe, um beijo. Porque eu, quando criança, eu sempre fui muito inquieto. Eu tinha uma facilidade muito grande de ficar entediado. E uma criança entediada, né, vira um terrorista quase. Sim. E isso sempre foi o que me levou também para o trabalho. Eu acho que quem tem essa inquietação, realmente talvez a primeira faísca ali para te virar empreendedor. Porque tu não é só inquieto que tu quer ganhar mais. Tu é inquieto porque tu quer ver a coisa funcionando melhor, tu quer ver a coisa acontecendo, tu quer ver o negócio andando. Pô, tô dentro de uma empresa, eu quero que ela ande, eu quero que ela se desenvolva, que ela cresça. E aí a gente às vezes fica se incomodando com certas coisas que ou tu vai conseguir influenciar onde tu está, ou tu vai ter que montar teu próprio negócio. É meio que os dois caminhos que a gente acaba tendo ali para seguir, né? Exatamente. E o importante é que você não empreendeu em busca do dinheiro, do financeiro. Não. Foi em fazer o diferente. Não foi, até porque durante esses 10 anos, né? Isso eu conto sempre quando a gente tem aquele processo de onboarding, né? Para novos colaboradores e tudo mais, até faço questão de contar. Porque assim, durante 10 anos eu passei por 3 momentos que financeiramente eles foram bem complicados. Foram 3 os vales da morte, né, que a gente fala no mundo empreendedor. E o primeiro dele foi logo no início. Eu comecei em 2015, 2016, talvez a maioria não vai lembrar, mas 2016 a região ali da Serra Gaúcha sofreu uma crise muito grande. Tanto da metal mecânico, né, das indústrias, como da construção civil, que é os 2 pontos fortes da região. E eu nunca vou esquecer que a gente passou 1 ano sem fechar um cliente. A gente ficou 1 ano só atendendo clientes que a gente já tinha. Graças a Deus também não perdemos, né? Mas foi um ano... Não crescemos, a gente só sobreviveu. E era toda semana a gente saía para almoçar ali o jornal, demissões, fechar turno de empresas grandes ali da Serra. E isso mostrava que a economia estava se retraindo. Então, poxa, a recém tinha montado um negócio, a recém estava se estruturando, crescendo, aí tem uma retração econômica. Não tem como não ser impactado. Se fosse só pelo financeiro... Poxa, fecha tudo e vai fazer alguma outra coisa da vida, né? Mas aí tinha o propósito, tinha a questão de confiar no que a gente estava fazendo. A gente literalmente aguentou no osso, dá para dizer assim. E aí no final de 2016 para 2017 é que a coisa começou... 2017, na verdade, a coisa começou a deslanchar. E aí, claro, depois a gente teve outros 2 momentos. Um deles foi pandemia, né? Óbvio. E depois também o pico depois da pandemia, que foi 2022. Então, na nossa área, aconteceu o quê? Muitas pessoas saíram dos seus negócios e montaram seus próprios negócios. Sim. Que tá certo, não tem problema nenhum. Mas aí é mercado, né? Oferta, demanda, querendo ou não, também acabou gerando ali uma instabilidade para nós, mas que eu vejo assim, fica já um spoiler para todo mundo que se ainda não passou, vai passar. É o melhor momento para ti realmente se reinventar. A gente se reinventou em 2022, focamos ainda mais na área de tecnologia e hoje estamos, né,
aproveitando, digamos assim, essa onda de tecnologia, de inteligência artificial e juntando com toda a bagagem que a gente tem de marketing. Então, é uma coisa bem diferente para o nosso negócio. Geralmente são empresas ou de tecnologia ou de marketing, mas foi no momento de maior crise que a gente viu essa oportunidade e fez essa mudança. Então, tem que ter uma resiliência, não é só pelo dinheiro. Se fosse só pelo dinheiro, tinha parado no 2º ano de agência. Nunca deve ser o dinheiro, é uma consequência. É necessário, mas não pode ser o motivo principal, sem Deve ser dúvida. uma consequência do trabalho, do propósito. Exato. E nós conversávamos ali um pouco antes de iniciarmos, que até foi umas frases feitas pelo Manuel Cury, que ele diz que o ser humano ele cresce no seu pior momento. Né? Então, ou seja, não só o pior momento pessoal, mas o pior momento como empreendedor. É onde você vai realmente desabrochar as suas habilidades. É ali que nos obriga a buscar novos caminhos. Porque quando a gente empreende, eu lembro muito que quando eu fui montar a agência, isso até é uma história agora que eu já falei algumas vezes, mas acho que nunca ficou gravado isso. Que eu me tranquei no meu quarto por um final de semana. Porque eu precisava definir se eu ia realmente montar ou não e qual que ia ser a estrutura do meu negócio. E aí eu comprei lá meia dúzia de lata de energético, eu literalmente me tranquei de uma sexta até um domingo no meu quarto, morava ainda com meus pais na época, e ali eu comecei a botar tudo no papel. Tudo que eu queria, qual que ia ser a metodologia de trabalho, tudo que a plano B ela ia ser, como que ela ia se estruturar, comecei a desenhar tudo isso. Tirar tudo que estava na minha cabeça de ideia e botar no papel e ver se fazia sentido. Daquilo para hoje, sobrou a essência, o cerne, mas o restante do planejamento ele mudou completamente. Na época a ideia era ser uma agência de marketing, era focar em campanhas de publicidade e tudo mais. Hoje a gente foi para a área de tecnologia, inteligência artificial, coisa que lá naquela época nem imaginava, nem se pensava, né? Sabia da tecnologia, mas não sabia disso. Não tinha, claro, já existia tudo isso, mas eu não conhecia, né? Não fazia parte do meu universo. Então, esse planejamento, ele é sim importante no início. Eu acho que todo mundo que quer empreender não é... Claro, tem histórias e histórias, né? Mas na nossa área tem que ter. Mas se eu olhar hoje para trás, o que ficou mesmo é o cerne do principal objetivo da agência, do propósito, dos princípios, dos valores. Isso se manteve, isso acho que é atemporal. Mas serviços, como a gente faz o trabalho que a gente faz, cara, isso mudou completamente. O que eu sempre falo, né, que planejamento, ele não pode ser engessado de qualquer forma. Mas ele serve ali como um guia, um norte. E no decorrer do caminho, é tentativa e erro. Claro que hoje em dia a gente tem muitas opções aí de não precisar inventar a roda. A gente só melhora ela muitas vezes, coloca, né, o nosso eu pessoal, o nosso perfil, o nosso mesmo jeito de ser ali no nosso negócio que faça sentido. Mas o planejamento realmente, se eu for olhar também a Compass, hoje é outra dimensão, muda tudo. Mas como é importante esse planejamento. Né? E até vou fazer um adendo aqui, né? O planejamento financeiro. Porque aí, eu no início, eu não tinha noção disso. E eu não fiz um planejamento financeiro. Isso também, em alguns momentos ali, pesou para continuidade ou não. Então, ouvindo, né, hoje a tua apresentação lá também, né, Luciné, eu fiquei pensando, poxa, como teria talvez sido muito mais propício se na época eu tivesse noção melhor do que é empreender e ter um negócio e ter um planejamento financeiro. Coisa que depois em outros negócios que eu me envolvi, daí eu já tinha uma visão diferente, mas tinha aprendido como? Na dor, né? Na dor. Então, isso realmente, assim, eu planejei toda a parte do negócio. É um negócio que eu digo assim, o que eu vou vender, como que eu vou vender, quem que é a equipe que eu preciso, tudo isso aí na minha cabeça estava muito bem desenhado. E eu botei no papel e saí fazendo. Mas a parte financeira foi uma coisa que na minha área publicidade a gente não entra em números. Né? A gente não aprende a administrar, a gente não aprende a fazer um orçamento, planejamento orçamentário, nem nada disso. Então, isso sim fez falta. Tá? Faço um adendo aqui porque fez falta. Tive que aprender depois um pouco na dor ali, tive que me especializar e até agora eu ainda não me considero um especialista nisso, ainda estou aprendendo muita coisa, mas quem conseguir ou quem quiser empreender, é importante já ter também esse planejamento financeiro. Porque eu falo isso porque é natural e eu vejo isso muito claro de que a gente, quando vai planejar um negócio, a gente pensa naquilo que a gente conhece. Que é o serviço, o negócio, o produto que a gente vai vender, né? Mas o financeiro
é um ponto muito importante. E aí, se não tem planejado, vira um problema. Em algum momento ou outro vai virar problema. Pelo menos algumas previsões, né? Exato. Principalmente para aquele início, que ele não é tão fácil, até prospectar o cliente, até retornar o dinheiro, e de médio a longo prazo também para poder expandir para outras áreas, outros negócios. Exato. E eu acredito que um dos principais dicas que ficam para nós é que tudo se transforma na vida. Porque muitas vezes, se nós tivermos uma ideia muito limitada em que eu vou trabalhar X e não vou mudar, eu estou me proibindo de crescer. Mas quando eu estou sempre trabalhando hoje, que é o presente, me adaptando com o momento, você percebe que você iniciou com uma ideia e se permitiu se adaptar, e hoje está completamente diferente, não só a versão profissional, mas também a versão ser humano. Porque o ser humano, nós também precisamos nos permitir a mudar os nossos hábitos, né? Nos adaptarmos a cada dia, a cada evolução. Exato. E hoje, bom, na área de tecnologia, marketing, ou mesmo quem não trabalha com isso, mas no universo que a gente vive, a adaptação acho que é uma das palavras-chave, né? Se a gente não soubesse adaptar e adaptar o que tem de novidade para a nossa vida, para o nosso negócio, a gente vai acabar ficando para trás. A gente vai acabar tendo mais dificuldades em crescer, continuar se desenvolvendo e tudo mais. Então, a adaptação, e aí eu acho que aqui é um ponto bem interessante para o momento que a gente está vivendo, é que hoje a gente está cada vez mais próximo vou dizer assim, num equilíbrio talvez até global. Não é mais aquela coisa tipo, lá fora o pessoal está avançado e aqui demora para chegar. Não, o que sai lá fora chega aqui também. O que acontece lá fora acontece aqui também. Claro que em outras áreas talvez não, mas principalmente nessa área de inovação, de tecnologia, de marketing, de digital, a gente tem um acesso hoje muito instantâneo. Então hoje a gente consegue aproveitar o que tem de mais atualizado e adaptar para a nossa realidade. Mas eu não consigo fazer tudo isso aqui, utilizar tudo isso aqui. Bom, mas se tu utilizar uma coisa, já é melhor do que o que tu fazia antes, provavelmente, né? Ou da forma que era feita antes. Já entra naquela questão da concorrência, né? Porque as informações, tudo é muito rápido, cada vez mais rápido ainda, e como que eu vou me diferenciar de acordo com a concorrência? Então, estar atento a consumir conteúdos bons, porque tem acesso. Exato. Não só consumir, mas também adaptar e botar em prática. Porque isso também é uma coisa que a gente vê muito, e é normal, acho que para todo mundo, a gente vê alguma coisa, a gente se interessa, e aí a gente, não, mas isso aqui eu vou aplicar e tal, e aí quando tu começa a aplicar, tu vê que aquilo ali tem detalhes, tem desafios, tem dores, ou tem situações que exigem mais esforço, exigem mais demanda, exigem mais tempo, e aí tem muita gente que às vezes para ali, né? É a mesma história, a gente estava falando antes do exercício físico, né? A gente vai para exercício físico, às vezes a gente acha muito legal, a gente olha, pô, que legal esse exercício físico, né? Que legal o boxe, que legal o paraquedismo, o crossfit, e aí a gente olha para isso, pô, legal, aí vai 1 hora lá fazer o exercício físico, no calor. Vai persistir. Vai sentir a dor no joelho, vai sentir o cansaço. O desconforto. Aí tu começa a entender o detalhe que até então tu só estava olhando, tu não sabia, tu não fazia ideia, tu não tinha essa experiência. A mesma coisa é a inovação, é o conteúdo. A gente olha muitas vezes, a gente vai, pô, que legal, que inovação bacana, quero aplicar isso aqui no meu negócio, isso aqui. Aí tu vai olhar, aí tu começa a entender, aí tem muita gente que, pô, isso aqui vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, eu preciso fazer muita coisa. Então, essa questão da adaptação, eu também vejo que a gente tem que se adaptar, tem muita coisa que a gente consegue acessar e tem que se manter atualizado. Conteúdo hoje tem acessível para todo mundo, mas o desafio ainda acho que da maioria, e falo por mim também, é a gente conseguir pegar esse conteúdo, entender o que realmente é válido para nós e colocar em prática. Se eu não colocar em prática, eu só vou ficar de nada adianta. Com o tanque cheio. Exato. Né? E ter uma visão, nós lemos um livro na Lucinaí, que aí entendemos e colocamos em prática sobre a questão do desconforto. O Segredo da Mente Milionária. Uhum. Já leu? Não li, mas já ouvi falar. Então, eu falo que, eu acho que eu li o livro todo, mas essa parte me chamou a atenção e eu levo para minha vida, que é sair para a zona de desconforto, ou seja, ampliar a tua zona de desconforto. Então, hoje a gente está num momento, vamos dizer, confortável da situação. Então, o que eu preciso para me sentir desconfortável? O que eu preciso avançar? Daqui a pouco, você avançou, teve o desconforto, aquela zona passa a ser confortável.
Então, vai sempre ampliando essa zona de desconforto. Isso faz com que você evolua como pessoa, como ser humano, como profissional, que você cresça, que você desenvolva e nunca fique parado. Porque quando a gente aceita, tá tranquilo aqui, não quero passar por essa dor, isso vai doer, porque tudo que é novo dói, não no sentido de dor física, mas dor do crescimento, tudo dói. Então, isso para mim marcou assim, e eu levo, é isso que eu quero para mim. Se colocar em desafio. Me colocar em desafio. É o conforto no desconforto. Conforto no desconforto. Eu ainda estou tentando descobrir isso porque parece meio lógico, né? Mas é exatamente isso, a gente vai ampliando a nossa zona de desconforto e a gente vai dominando mais coisas. Exatamente. E é incrível porque isso é outra coisa que pelo menos eu tinha, né? Essa crença, dá para dizer assim, que muitas vezes demora para ti se sentir confortável de novo. E aí tu pensa assim, poxa, eu vou sair aqui da zona de conforto, demorou tanto para eu chegar até aqui, aí agora eu vou sair daqui, não, vou ficar mais um pouquinho aqui, né? Mas não, a zona de desconforto, na verdade, ela tem um período ali, mas a maioria das vezes ela não é tão demorada assim. Não. A nossa cabeça, que por um instinto de sobrevivência e tudo mais, aí os psicólogos sabem falar melhor do que eu, né? Mas a nossa cabeça, às vezes, que cria essa ilusão de que, vou sair da minha zona de conforto aqui, como eu não tenho certeza quanto tempo vai demorar na zona de desconforto, então é muito tempo, eu vou ficar aqui. Mas, às vezes, a zona de desconforto, ela demora pouco tempo. A gente é que precisa só ter a atitude, dar aquele passo. E, às vezes, né? A gente vê que nem é tão desconfortável assim. Exatamente. A gente descobre, poxa, a água não tá tão fria assim do lado de fora, e também a forma de ver a vida. Porque quando nós olhamos essa questão, o que me traz estar numa zona de desconforto? Porque quando ouvimos a zona de desconforto, ela traz uma percepção negativa. Sim. Mas quando paramos de olhar, mudamos o ângulo de visualização, percebemos que a própria zona de desconforto, ela é uma zona de conforto, porque nós estamos nos colocando em desafio, quanto nós estamos crescendo. E ali começamos a gostar dessa tal zona de desconforto. Que vem lá daquela história, muitas vezes, que nossos pais dizem, cuidado para atravessar na rua, cuidado isso, vamos colocando as crenças limitantes e deixando o medo falar mais alto, mas quando conseguimos entender sobre que a zona de desconforto vai fazer com que eu cresça como ser humano, cresça como profissional, é tudo uma questão de como enxergar a vida. Eu paro de reclamar todos os dias, paro de reclamar por tudo, e aí vem, a Lucinéia falou que você estava esse dia, num final de semana, fazendo um retiro, né? Sim. Retiro, retornando para dentro de si. Sim. E aí percebemos o quanto que é importante olhar para dentro de nós e, peraí, esse comportamento eu acho que não me faz tão bem. E o quanto que me faz mal é persistir em comportamentos, talvez, de reclamação, de negação. Essa mudança de visão que tu falou, Alexandre, é uma coisa que eu tenho tentado praticar muito nos últimos anos, e desde coisas bem simples. Vou dar um exemplo bem básico que todo mundo com certeza tem. Tive um problema no trabalho. Ou um cliente deu problema, um imprevisto, alguém está reclamando, alguma coisa não está acontecendo como deveria e tudo mais. É óbvio que no primeiro momento a gente não gosta, a gente às vezes se incomoda. É justo, não é justo, tá certo, tá errado, beleza. Mas se a gente parar e olhar para a situação, eu posso olhar para a situação só como um problema, o que está me incomodando, ou eu posso olhar para a situação e dizer assim, o que dá para pegar dessa situação e fazer melhor? E não digo nem melhor do trabalho, eu digo às vezes melhor mesmo, tipo, poxa, o que eu posso aprender com essa situação? O que eu posso, talvez, utilizar essa situação como exemplo para outras situações? Então, essa forma de visão, a nossa cabeça, ela é meio sacana nisso, né? A gente sempre olha no primeiro momento um problema como algo ruim, não como uma oportunidade. E aí, eu tenho tentado fazer isso porque muda completamente a tua qualidade de vida. O teu espírito, a tua energia. E quando a gente vai para um retiro que nem esse que tu comentou, que eu passei 3 dias, né, totalmente isolado, sem celular, fazendo uma série de coisas, de exercícios, digamos assim, que a gente não está acostumado a fazer no dia a dia, um pouco até envolvendo sobrevivência, dá para dizer assim, a gente consegue entender, primeiro, o quão confortável a gente vive e como a gente se acostuma muito fácil com isso, mas também o quanto que a gente, na verdade, tem força e tem poder dentro de nós, que a gente, por causa do conforto, a gente não utiliza e não percebe. Não percebe. Então, quando tu vai para uma situação dessas, tu descobre uma vida completamente diferente,
daquela que a gente está acostumado no dia a dia. Tu não tem celular, tu não tem notificação, tu não tem e-mail, tu não tem ligação, tu não tem nada, né? Segundo, tu descobre que tem outras pessoas ali que também passam a mesma coisa que tu passa. Isso é uma coisa muito interessante, porque às vezes como empreendedor a gente é meio solitário, na vida mesmo pessoal também, dependendo da situação, a pessoa também ela é mais fechada, ela fica mais... Aí quando tu vai para uma coisa dessas, ou tu se propõe a participar de uma coisa dessas, tu vê que na verdade é compartilhado. As dores que tu tem, a dor que o outro tem. A dificuldade que tu tem, a dificuldade que o outro tem. E aí tu também descobre o conforto que tu pode ser, tanto para ti mesmo, quanto para ajudar o outro. E isso é uma lição de vida para o trabalho, para a vida, para o profissional, no meu ponto de vista, tu entender que eu estou aqui para ajudar o próximo, eu estou aqui para me ajudar, e isso tudo está interligado, e cada problema, cada pedra, cada coisa que for aparecer no caminho, eu posso reclamar disso, como o Alexandre falou, ou eu posso usar isso a meu favor. Ah, parece um papo meio de coaching e tudo mais, mas não é. É uma forma de tu ver a situação e querer viver melhor. É uma regra simples da vida. Simples. Problema todo mundo vai ter. Mas, todo mundo. Não tem trabalho que não tenha problema. E até porque o que a gente mais vê, né, hoje em dia ao nosso redor, a gente percebe, é esse tipo de coisa. Poucas pessoas muitas vezes têm essa percepção. Elas vivem muito no seu mundo, na sua dor, e acabam de fato reclamando, vivendo assim como se só elas passassem por aquilo. Mas acho que quando a gente amplia o olhar assim para o lado, não precisa nem ir muito longe, olha um pouquinho, se coloca no lugar do outro, pensa, tá, mas que motivo essa pessoa não está bem hoje? Uhum. Por que será que ele está dessa forma? Porque às vezes a gente não para nem para perceber isso. Então a gente vê, tem, né, muitas pessoas hoje em dia que estão ainda, e eu falo que são minoria que tem essa percepção da forma que você... Isso tudo porque nós somos seres humanos únicos. Então, eu entendo que o meu mundo é único, ou seja, só eu sofro. E quando ultrapassamos esse limite, essa barreira, essa fronteira, e nos permitimos a olhar para o próximo, não só olhar, aí não olhar para dentro, mas olhar para mim mesmo, para a minha vida, eu passo a olhar para o próximo, ou eu me permito a passar por desafios, que é a zona de desconforto, a buscar um sonho, um intercâmbio, uma nova profissão. Ali eu percebo, peraí, mas a minha história ela só muda de endereço, porque ela acontece a todo momento. E como que ele conseguiu colocar em prática? E aí passamos a exercitar essa nova forma de viver, que é não reclamar. Você comentou uma coisa que é muito importante, que é eu entender que se eu tive essa atitude, teve esse resultado, então eu vou pegar ela e vou replicar nessa outra situação. E ele se torna um hábito. Só que, para fazer isso, precisamos nos permitir. E é um exercício, né? Tem que estar atento o tempo inteiro. E isso, às vezes, acho que é o que mais causa... Porque quando a gente fala de desconforto, a pessoa pensa, eu vou ter que sair daqui correndo para algum lugar, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer... Não. Um desconforto muito grande que eu tenho é diferente do que a gente gostaria, talvez, né? De fazer muita coisa no automático. E até uma certa ironia, né? A gente trabalha com automação, mas na vida pessoal, ou como pessoa, a gente viver no automático não nos permite ter essa consciência. Então, uma das coisas que mais me desconforta hoje, principalmente no profissional, é que tudo que eu estou fazendo, eu realmente estar concentrado naquilo ali que eu estou fazendo. Porque a única forma de eu conseguir, talvez, ter uma percepção diferente e não seguir no automático, né? Achar um problema ruim, reclamar e tudo. Não. Então, deixa eu sair do automático e deixa cada situação eu tentar trabalhar ela como única. Isso gera um desconforto incrível. Sim. Incrível. Porque tu para de fazer as coisas, entre aspas, do jeito que tu faz, ou de qualquer jeito, ou de um jeito que tu já está acostumado, e cada situação que acontece, tu para refletir, tu para tentar entender o lado do outro, que é o que a Lucinéia falou agora, tu para entender o que tu poderia ter feito diferente, ou o que desencadeou aquilo ali. Só nesse exercício aqui, tu já gasta um tempo e uma energia, que talvez tu só poderia ir automático. Tipo, isso aqui deu problema, tá? Alguém resolve, ou sei lá, a pessoa tá reclamando, não faz sentido, segue assim mesmo, ou deixa pra lá, não vamos resolver, sei lá, né? Cada um reage, às vezes, de uma maneira diferente à situação. Sim. Mas tu fazer esse exercício, até virar um hábito, é desconfortante. E esse é o principal segredo da vida, que é viver o presente. E viver o presente ele é muito difícil, até difícil. Porque nós só temos, qual a única coisa que nós temos para nós, que todo mundo tem igual, é o presente. E aí eu preciso viver o presente da melhor forma.
Então, ontem eu comentava com a Lucinéia, após o nosso dia de trabalho, eu digo, Lucinéia, ela tem muita dificuldade de dormir. Eu digo, então você vai respirar, nós fazemos esse exercício também. Respira, concentra, que é uma meditação. Respira, concentra na tua respiração, ouvimos os pássaros, começamos a perceber tudo que tem ao redor. Tem a televisão, tem a luz, tem a Lucinéia, tem o microfone. Isso faz com que eu consiga estar no momento presente. Então, você busca o momento presente para poder dormir, para que não acorde no meio da madrugada. Então, ele é um exercício, mas é muito desconfortante, né? É que é assustador, né? Na realidade, eu não tenho dificuldade de dormir. Eu deito assim, ó, levou 2 minutos, eu já apaguei, desliguei mesmo. Mas, às vezes, chega no meio da noite, se acorda. Eu desperto, assim. Então, às vezes, aí eu fico pensando, eu tenho que resolver tal coisa, eu tenho que tal cliente, tal coisa para fazer, eu tenho que ver com o meu colaborador alguma coisa. É naquela hora, parece que vem tudo que eu tenho que fazer. Aí, agora eu estou fazendo exercício. Às vezes eu levanto, porque aí eu desligo um pouco a minha cabeça daquilo que vem na minha mente, vou no banheiro, aí sento na sala, às vezes aproveito esse momento para dobrar meu joelho, fazer uma oração, entregar, falar assim, não, entrego essa preocupação, agora é hora de dormir. Sábado, domingo eu fiz isso e fui deitar. Eu acordei 9 horas da manhã. Apaguei, mas não é sempre que dá certo. Mas essa parte da fé, aí a gente não tinha entrado ainda nesse assunto aqui, né? Mas eu, na minha vida empreendedora, e na minha vida pessoal também, né? Mas a gente tá falando mais de negócio. Na minha vida empreendedora, a fé, ela me acompanhou em todo instante, todo momento. Desde do primeiro passo, até hoje. Porque começar um negócio do zero, sem ter um aporte financeiro grande, ter uma série de desafios, porque tudo bem, eu ainda não tinha família, nem nada, mas desde meus 14, 15 anos é eu que me sustento praticamente, eu me pago as minhas contas, eu me viro. Então, começar um negócio dessa forma e seguir nele, passar pelos problemas, passar pelas dificuldades e ainda conseguir deitar na cama e dormir, tem que ter o mundo, né, tem que ter a parte espiritual também. Eu acredito, né, que a gente é corpo, alma e espírito. Se os 3 não tiverem equilíbrio, não acontece. A pessoa ela vai ter algum transtorno, alguma coisa ali, algum problema. Mas todos os grandes nomes hoje de empreendedor que estão se destacando, porque a internet ela veio também para desmascarar muita coisa, né? Principalmente pós algum tempo da internet. Todos os grandes nomes têm a sua fé como base. Não importa qual o caminho, porque todo o caminho que leva para dentro de si ele é importante. Mas sem a fé, sem essa busca, que no mínimo é uma meditação, e aí tem vários nomes, várias formas de explicar. Nós também exercitamos isso, então quando a coisa não está muito bem, eu digo, vamos pegar, porque eu já venho praticando há mais de 20 anos, né, as técnicas da meditação, enfim. A Lucinéia, dentro da fé dela, vamos pegar agora, nós vamos ler a Bíblia todos os dias. Hoje nós precisamos... A coisa não está saindo muito bem, nós percebemos que ela está meio amarrado. Qual é o momento? É o momento de parar e entrar em oração. E essa oração não é pedir para Deus resolver por mim, é para que eu consiga, de novo, retirar para dentro de mim, estar no momento presente, e muitas vezes nós precisamos só deixar as coisas acontecer. Verdade. Aí ela diz assim, deixa a coisa, já fizemos o que temos que fazer, você já falou, deixa a coisa acontecer, vamos fazer outra coisa, deixa ali no cantinho que ela está se transformando. Nós precisamos só fazer só isso, deixa acontecer. A ansiedade, né? A gente passa uma angústia, uma ansiedade, às vezes. Eu tive várias situações assim que eu dou risada hoje, porque muitas vezes já aconteceu isso de... Várias situações acontecem em paralelo. A gente tem uma agenda, tem vários compromissos, e aí, às vezes, se mudar uma coisa na agenda, impacta em várias outras ali que tu precisa alterar. Então, no início, alguns anos atrás, eu tinha muito assim, aconteceu alguma coisa agora, eu já começava, muda aqui a agenda pra lá, pra cá, não sei o quê, e aí depois a coisa não acontecia, daí tinha que voltar tudo. Aí agora, nesses últimos anos, aí acho que com a experiência também, né? Alguma coisa acontece, tipo, tem que mudar tal reunião de tal horário para tal horário, ou não vou poder agora, vou poder só depois e não sei o quê. Eu dou um tempo. Antes de sair mudando, antes de fazer toda uma logística ali na agenda, eu espero, falo com a pessoa, com o envolvido ou com o que for, dou um tempo. Geralmente, já aconteceu, olha, pelo menos metade das vezes, a pessoa ou quem está causando essa mudança volta atrás e aquilo ali nem acontece. Aí tu já mudou toda a tua agenda, tu já encaixou tudo diferente, aí aquilo lá nem se, né, volta atrás ou se mantém da forma como estava previsto. Então,
É difícil, porque a vontade é o quê? Ah, não, se vai mudar aqui, eu já mudo aqui, já mudo ali, já mudo aqui, já encaixo tudo de novo e tá tudo perfeito de novo ali encaixado, que nem um quebra-cabeça. Só que essas mudanças, às vezes, elas têm que dar um tempo para maturar. Porque pode ser que se concretize ou não, pode ser que realmente aconteça ou não. E aí, realmente, tu tem que, tá bom, deixa, vamos ver se realmente vai acontecer. Ah, não, tá confirmado, é isso aí mesmo? Já passou um tempo, não tem mais chance de mudança? Tá, então agora eu vou alterar o que precisa, eu vou ajustar o que precisa. Então, acontece muito isso com a minha agenda, eu percebo nitidamente. Se eu ficar querendo toda hora ajeitar a minha agenda, vai dar problema. Eu tento planejar ela antes, quando tem algum imprevisto, eu deixo primeiro para ver se o outro lado vai se resolver ou não. Se resolveu, às vezes eu não preciso mudar nada na minha agenda. Se não se resolveu, aí sim, tá bom. Então vamos ver o que dá para encaixar aqui diferente. Até porque tem coisas que dependem da gente, mas tem coisas que não. Então É não verdade. tem o que fazer. Então, normalmente eu faço a minha parte, procuro sempre fazer. E quando eu vejo, bom, agora não depende mais de mim, então eu entrego, né? Uhum. Então agora deixa acontecer. Porque tudo isso, quando nós não conseguimos colocar em prática, leva à ansiedade. Mas Sim. sempre vem aquela pergunta, porque o propósito do nosso podcast é realmente falar do outro lado do negócio, que é o lado do ser humano. Aí nós perguntamos o que as pessoas fazem para driblar a ansiedade, e aí eu já sei porque é o que eu estou esperando que a Lucinéia faça com você, né? Que é saltar de paraquedas. A Lucinéia vai fazer algo, vai saltar de paraquedas. E tu tá comprometendo ela, mas eu Ela? quero ver se tu vai também, Não, ela. Alexandre. Sonho, cara. Isso são coisas assim, falando por mim, tá? Eu até, aquele dia na minha apresentação lá do Benin, acho que eu só dei uma pincelada nisso, mas pra mim, tem duas coisas muito importantes na minha vida, que é o que me sustenta para continuar empreendendo e trabalhando e vivendo o ritmo de vida que eu vivo. Um é a fé, que a gente acabou de falar, sem dúvida, mas isso para a vida como um todo, e o esporte. O esporte, para mim, é a minha área de descargo, né? Porque eu pratico vários, não só o paraquedismo, né? O boxe, tiro ao alvo, jogava futebol americano até pouco tempo atrás. Então, o esporte, eu vejo nele várias coisas que a gente pode aprender e levar para o negócio, seja agilidade, estratégia, performance, trabalho em equipe. Existe muita coisa competição que tu aprende ali, e se tu estiver atento, de novo, né? Se não estiver só indo por fazer, tu consegue extrair dali muita coisa para aplicar no teu próprio negócio. Inclusive aprender como é que as pessoas são, né? Porque a pessoa que está aqui agora falando, a gente está aqui conversando, se a gente for numa competição, talvez vai se revelar um competidor ali ferrenho, né? E tem outras pessoas que não, são mais tranquilas. Então, tu aprende muito sobre pessoas também e sobre ti mesmo. Porque, por exemplo, no paraquedismo, o que eu mais aprendi foi sobre mim mesmo. Não tanto sobre as outras pessoas. No futebol americano, não. No futebol americano eu aprendi muito sobre pessoas. E não só de mim, né? Mas o esporte, ele é a minha área, a minha válvula de escape. Porque ali tu consegue extravasar, tu consegue ter adrenalina, tu consegue desligar. Acho que isso é um ponto ali até que eu ia comentar antes que a Lucinéia trouxe. É muito difícil para nós, empreendedores, separar trabalho e não trabalho. Tu tá sempre trabalhando, na verdade. Tua cabeça tá sempre trabalhando. Então, eu gosto muito de esporte por causa disso. Esses esportes, eles me obrigam a desligar. Eu não tenho como estar lá saltando de paraquedas e lembrando, né, de uma coisa que eu tenho que fazer no trabalho. Não tem como. Esqueço de abrir o paraquedas, aí ferrou, entendeu? Mas, assim, são coisas que o esporte, ele me proporciona para ter aquele momento ali de desligar mesmo do trabalho, assim como a fé, que é outra coisa que se tu se conectar dentro da crença de cada um, tu também consegue fazer isso e se encontrar também, né? Como o Alexandre trouxe, mas para não ficar só trabalho. Porque senão a gente entra num ritmo que a nossa cabeça ela não foi criada para isso, né? Ela não tem suporte para isso. É por isso que eu também gosto de atividades que dão mais emoção, que te... Adrenalina. Porque... Vamos saltar de paraquedas. Vamos saltar de paraquedas. Tá gravado, hein, Lucinéia? Eu falei para o Alexandre... A Lucinéia vai saltar de paraquedas. Eu falei assim, eu vou ter coragem. A Lucinéia vai saltar de paraquedas. Mesmo, mas eu vou ter coragem. Porque se eu fizer uma coisa, por exemplo, até uma musculação, que eu fico ali repetindo um exercício, talvez eu não vou desligar tanto. Eu não consigo desligar. Mas, por exemplo, que nem eu me desafiei a fazer o crossfit, não tem como eu não desligar a minha cabeça ali. Até porque se não desligar a tua cabeça naquilo ali, ou tu não vai fazer, ou tu vai tomar, sei lá, alguma coisa na cabeça mesmo, de fato, né? Tu vai errar o exercício, vai cair, alguma coisa vai te acertar. É a mesma coisa que acontece nos esportes que eu pratico. Tu tem que estar ali. Aí é o presente momento que nem tu falou ali, né? Viver o presente. Acho que isso é uma coisa muito legal do esporte também. Ele te obriga a viver o presente.
tu não vai estar pensando o que vai acontecer amanhã. Tu tá pensando o que está acontecendo ali. Seja no exercício, seja na partida, seja no que for. É uma forma de meditação, é estar concentrado no momento presente. Exatamente, concentrado 100% ali. Tu não tá olhando pro celular, tu não tá pensando na notificação, tu não tá pensando em nada, tu tá pensando o que tu tem que fazer ali naquele momento, qual que é a ação que tu tem que fazer, o que pode acontecer ou não. E isso é uma coisa que, para mim, tem sido assim um grande apoio na minha vida empreendedora. Aí, claro, para complementar talvez esse tripé, né, a questão mesmo do tratamento psicológico, né, fazer um acompanhamento. Então, desde 2020 eu faço acompanhamento, faço terapia, e aí acho que essa trinca, ela é o meu tripé mesmo de sustentação. Tem família, tem relacionamento, óbvio, mas eu vejo isso como a base. O Thiago, né? O Thiago, isso faz parte de mim, isso é o que eu sou, né? Que é cuidar do corpo, mente e espírito. Exato. É o tripé. Exato. Então, eu tenho a minha base, sim, familiar, eu tenho uma base de relacionamento, eu tenho meus amigos, né, as amizades, e isso é a base. É aquilo ali que, se tirar todo o trabalho, eu ainda tenho aquilo ali. Agora, o que é em cima dessa base que sustenta o meu trabalho? Aí entra esses 3 pilares. Eu uso muito a questão do exercício físico, a questão da terapia e a questão da fé. Eu acho muito importante você falar sobre a terapia. Eu, como psicanalista, tento passar para as pessoas sobre... Eu sou apaixonado pela mente humana, pelo que legal. comportamento. Agora faz sentido mente empreendedora aqui também. Quem criou o nome? Uniu mente e empreendedorismo. Eu sou apaixonado por isso, então estou sempre buscando conhecer mais e passo para as pessoas que devem cuidar da sua mente. Deve ouvir a si mesmo. Mas eu vou no psicólogo, vou no psicanalista, eu só falo. Mas isso é importante, é se ouvir. Poder colocar para fora, e ali o terapeuta ele vai fazer o refletir. Mas será que realmente é isso? Faz sentido? Porque não é aquela conversa interna onde eu estou reclamando. Na minha conversa interna, no dia a dia, eu sempre tenho razão. Eu sempre estou ganhando uma discussão. Eu sempre estou sobre o outro. Mas quando eu estou dentro de um consultório, ali eu estou conversando comigo mesmo, aí o terapeuta ele faz com que eu entre numa zona de desconforto, ele faz eu responder perguntas. É verdade. Faz sentido isso para você? Tipo, peraí, será que faz? Será que é esse o ponto de vista? É único mesmo? E tem uma coisa muito interessante que eu li até, agora eu não vou lembrar o nome do presidente que era na época, mas um daqueles presidentes famosos dos Estados Unidos. Não vou dizer qual, porque eu vou estar mentindo aqui, mas um deles tem uma história que conta que vários momentos durante a Guerra Civil dos Estados Unidos, se eu não me engano, ele escreveu várias cartas. Isso está relatado num livro que é aquele Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Agora eu lembrei, foi ali. Eu só não vou lembrar o nome do presidente, sou ruim de lembrar nomes, né? Já perceberam, eu acho. E aí, mas ele conta ali que esse presidente, várias vezes ele escreveu cartas muito duras, com líderes militares, com comandados dele e tudo mais, e a esposa dele pegava essas cartas e muitas vezes segurava, não enviava. Por quê? Passava um tempo, ele se acalmava e aí depois ele ia lá e entendia a situação de uma outra maneira, e aquela carta, só que para ele aquela carta que ele... Era uma forma de... Uma válvula de escape. Uma válvula de escape. E a terapia, para mim, ela acaba sendo isso. Muitas vezes eu chego e eu uso o meu psicólogo, né? Um agradecimento aqui a ele, o Luciano. Eu literalmente uso ele como se fosse outra pessoa. Então, tudo aquilo que eu queria falar para outra pessoa, às vezes que a gente fica ali incomodado e tudo mais, eu falo como se fosse ele, né? E aí, ele me retorna, ele me responde. Claro que não como uma pessoa, mas ele vai me responder como um profissional daí. Vai refletir, vai pensar. E aí, muitas vezes eu falei aquilo aí, tudo que eu tinha para falar, e eu penso, cara, que bom que eu falei para ele, não falei para a pessoa. Olha o que eu ia estar falando para a pessoa. Exato. Olha como que eu ia estar me posicionando. Olha o questionamento que ele me fez, eu deveria ter me feito antes, ainda bem que eu não falei, porque senão teria dado problema. Então, a terapia para mim também, e aí não só profissional, isso em relacionamento com pessoas como um todo, né? Essa questão da terapia, ela me ajuda muito para isso. Porque ali eu consigo me ouvir, às vezes eu consigo falar aquilo que eu gostaria de falar para a pessoa, e aí, escutando eu falar, eu vejo, cara, eu ia falar uma besteira, uma bobagem, ia ser, né, completamente ignorante, talvez, naquilo que eu ia estar falando. E aí, além disso, tem a visão profissional do outro lado, que faz eu entender o porquê daquilo ali e saber como lidar com aquilo, porque é o sentimento. Às vezes o sentimento é um sentimento muito pesado, muito ruim, muito incomodado. Aí tu se escuta, tu vê aquilo ali, quão pesado é, mas aí tu já colocou para fora, já te aliviou, e aí tu consegue lidar com aquilo ali. Se não tu ficar com aquilo ali guardado, em algum momento tu vai acabar estourando. Tu vai acabar despejando isso de uma forma inadequada. Então, a terapia, para quem quer empreender, e empreender são pessoas, seja equipe, cliente, fornecedor, o que for,
é um ponto-chave para mim. E ele é muito importante porque, normalmente, nós estamos quebrando um paradigma falando sobre a questão da terapia. O que acontece conosco? Vamos ou descarregamos em casa. Também. Queremos descarregar ali para o Família, companheiro, para a tá família. próximo. Só que eu não entendo que ele é um ser humano, que ele vai estar absorvendo tudo aquilo e como que ele vai reagir. Aí ele vai pegar as dores dele e vai descarregar em mim. Vai descarregar o A, vai descarregar no B, o B no C, e o A e B vai lá no D. E por que as famílias não conseguem seguir em frente? Porque há essa desorganização mental, um dos pontos importantes. O quanto que é importante reclamar do trabalho, reclama na terapia. O empreendedor reclamar da vida, reclama na terapia. Reclamar do marido, da esposa, reclama não é nas amigas e nos amigos que deve se reclamar. É verdade. Do companheiro, da companheira, é na terapia. Até porque quando a gente é próximo, a gente acaba, às vezes, pegando a dor. Assume, né? A gente assume aquela e dor. Daqui a pouco o outro vai lá e se resolve com aquele... E tu continua com a dor. E tu continua. E não sabemos quem está ouvindo. Então eu estou numa roda de amigos, estou falando, o outro está ouvindo, mas o fulano está reclamando de tal, e ali a fofoca vai longe. E é chamada na terapia como transferência, né? Então, certa vez a Lucinéia estava trabalhando no Sebrae, né, Lucinéia? A Lucinéia estava numa cidade vizinha, e a cliente que ela atendeu tinha uma história de vida parecida com a dela, mas a Lucinéia já tinha passado por aquele desafio, estava em outro momento como empreendedora. Só que ela absorveu aquela transferência, ela tocou nela e trouxe no íntimo a dor que ela tinha particular. E ela chegou em casa bem transtornada, falando da dor. E aí, depois que ela falou, eu comentei assim, esse problema não é teu, esse problema é da colega lá que você estava atendendo. Você está em outro momento. Aí ela parou, pensou e começou a colocar em prática com os clientes hoje que atendem na consultoria. O bom de ter um terapeuta particular, né? Tem suas vantagens. Tem suas vantagens. Que traz esse ponto de vista. Sim. Então, aí ela já passa essa visão para os colaboradores. Quando você atender um cliente, você entenda que aquela dor muitas vezes está pegando de outra história. Então, saibam separar. Não é fácil. Então, por isso que a terapia ela é muito importante fazer. Fica a dica para o pessoal, é cuidar do corpo, mente e espírito. É verdade. É verdade. Eu, assim, sou suspeito de falar porque já estou há 5 anos aí, mas eu vou te dizer, assim, momentos de dificuldade, e aí tu falou um ponto-chave que muitas vezes a gente não para pensar. Mas quando eu estou comentando algo, a gente vê isso muito, na verdade, no BNI, né? Que tudo é visibilidade. Então, assim, muitas vezes a gente está fazendo um desabafo num local inoportuno para uma pessoa inoportuna, que na verdade aquilo ali é uma coisa que a gente precisa, mas que vai jogar mais contra nós do que a favor. Porque a pessoa ela vai estar escutando e muitas vezes ela pode até estar se compadecendo, pode estar assumindo, e em outros momentos ela só está te julgando. Ela só está olhando e dizer, poxa, a pessoa não consegue lidar com um problema desse, como é que vai lidar com o meu negócio? Ou como é que vai lidar com outra situação? Mas ela não entende o contexto como um todo, ela só está ouvindo uma parte da tua história, uma situação específica. Né? Então, isso é um ponto também que eu aprendi muito, porque eu tinha muito disso antes. Eu saía falando com todo mundo, eu brincava que era um livro aberto, só que tu ser um livro aberto no meio dos negócios, ou na vida como um todo, é um perigo. Tu dá muita margem para situações acontecerem que não são adequadas, ou não são, né, boas. Então, saber com quem falar, né, ter uma possibilidade de ter um confidente, digamos assim. Claro que no relacionamento isso também acaba acontecendo muito, mas um profissional, para a parte profissional, ela faz diferença. Porque ele consegue separar. Sim. Como diz o Mário Sérgio Cortella, nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, nem tudo que eu devo eu quero. Exato. E eu falo que o emocional, eu olho para mim, né, para trás, a minha história de vida, eu falo que hoje eu ensino para os meus filhos, cuida do teu emocional primeiro, porque na minha trajetória o meu emocional me derrubou muitas vezes. Sim. Então, quando tu tem um emocional fortalecido, tu é muito mais preparado. Né? A gente não fica naquele mimimi, porque muitas vezes é só a nossa mente, o nosso sentimento, e não é a realidade. Então, hoje eu me sinto muito mais preparada emocionalmente. Tem, claro, momentos que a gente dá aquela baqueada, mas eu consigo sair rapidamente, mudar a situação e não sofrer por aquilo. E é o que eu busco passar para os meus filhos, porque... claro que tudo tem o tempo certo na vida, né? Cada um tem a sua história, cada um tem o seu aprendizado, mas como eu já passei por isso e se eu posso passar para frente, é algo que eu passo. Cuida do teu emocional. Eu falo muito para minha filha, principalmente, que é menina. Meu filho ele já é mais
mais forte, assim, vamos dizer, mas mesmo assim tem os momentos dele, com certeza. Mas é passar isso. Cuida do teu emocional, te fortalece, porque isso faz tu crescer bem mais rápido. Mas eu vou te dizer, Luciné, que os homens hoje, falo por mim, né? Até pela experiência que eu passei ali, que a gente comentou antes. Os homens hoje também estão precisando muito. Sim. E não é... A história... não é querer dizer que são fracos, mas entender o papel mesmo do homem na sociedade, na família, no negócio, assumir mesmo o seu papel. Então, acho que é importante para os dois. Sim. Falo por mim e falo isso para meus irmãos também. Tem que saber o seu papel, tu tem que entender o tamanho da responsabilidade que tu tem. E não que é mais ou menos do que a mulher. Não, na verdade, cada um tem o seu papel. Só que quando um daí fica mais ou outro menos, né, fica desequilibrado, aí vira um problema. Se cada um assumir o seu papel, seja num relacionamento, num negócio, onde for, aquilo ali tende a se manter de uma maneira saudável. É importante você comentar sobre essa visão masculina. E nós partilhamos disso porque a sociedade ela coloca que o homem tem que ser uma pedra. É diferente assumir o seu papel. É completamente diferente. É completamente diferente ser uma pedra, porque o homem ele é ser humano. Eu sempre comento, não existe homem e mulher, existe seres humanos. A mulher, por essência de hormônio, enfim, ela vai ser muito mais sensível. Eu mesmo comento, olha, vai no médico. Olha os teus hormônios, então tem aquela visão... Entendeu, né? Mas os cuidados biológicos, digamos assim, né? Uma visão técnica que não se percebe, muitas vezes que a mulher está passando, é uma mudança desde 12, 13 anos, 10 anos de hormônios e vai a vida inteira. E o homem demora mais para passar isso e nem é tanto assim, né? Realmente a mulher tem muito É muito mais emocional, mas o homem também tem, porque sobre essa sobrecarga, muitas vezes ele não sabe reagir, não sabe separar o que é da sociedade e a responsabilidade individual de cada um. Acaba se omitindo daí, Acaba se omitindo. Só que chega uma hora, por que a maioria entre homem e mulher, o homem ele está mais pro alcoolismo e para as drogas? Hoje está quase que equilibrado, mas por ele não saber lidar com suas próprias emoções. É verdade. Então eu não preciso ser forte, eu posso chorar, eu posso reclamar. Aí vem o apoio de um profissional. E aí é que tu se mostra forte, na verdade, quando tu assume as tuas fraquezas. Tu entende que tu tem fraquezas, tu entende que tu vai ter dor, tu vai ter momento, que nem a Lucinéia falou, dá um baque, não tem como. Ninguém consegue ficar o tempo inteiro em alta, é impossível, né? Mesmo quem trabalha alta performance no esporte ou em qualquer coisa, tu vai ter momentos que tu vai ter que dar uma baixada. Seja para pegar impulso, seja para dar uma descansada, uma aliviada, tem os momentos de baixa. A questão de ter a mente forte, entender o posicionamento, não se omitir, é que tu vai saber exatamente esses momentos e tu não vai ficar querendo maquiar ou querendo enganar ou buscar um escape, muitas vezes realmente num vício. Exato, num vício, em alguma coisa assim. Então, o posicionamento hoje, seja do homem ou da mulher, porque eu acho que daí os dois, eles têm que entender o seu papel e se posicionar, é muito importante. E é muito difícil a gente fazer isso por nós mesmos. Tem que ter uma visão de fora. Eu já entendi isso. Não tem como tu fazer isso por conta. E aí visualizamos... Seja quem for. Quebrando também aquele paradigma da briga entre o funcionário e o empreendedor, porque muitas vezes a gente não consegue entender a missão do empreendedor, a responsabilidade. Nós estamos numa nova missão e ela assim, nós temos que entender, nós vamos contratar mais pessoas. Aí ela assim, poxa vida, vou ter que contratar mais pessoas, mas não no sentido de, vou ter que contratar, assim, é mais responsabilidade, Sim. São mais famílias. Esse dia uma colaboradora nossa, olha, eu não respondi ali porque eu estava no mercado, ela recebeu o salário dela e foi no mercado fazer compra. Digo, viu, Lucina, é a responsabilidade que nós temos, sustentar uma família. Eu imagino para um empreendedor que se ele não cuidar da mente, do corpo dele e do espírito, é uma sobrecarga que vai chegar ali no início do mês, ele já está, o colaborador ele já está contando com o salário dele. Sim. Ele já está contando para sustentar a família dele. E principalmente, né, eu falo que eu já fui CLT, então, assim, eu me coloco muito, muito no lugar. Então, a gente sabe, né, que cada um tá ali, tá esperando, tá contando, então é a prioridade. Uhum. Então, a primeira coisa, enquanto, né, tem meses que é mais tranquilo, sobra um caixa, dá, mas tem meses que a gente fica ali, cliente atrasa, aquela coisa, e eu já fico ali, né, naquela, não. Aí, mas graças a Deus, eu acredito que com você que a maioria das pessoas que não são empreendedores muitas vezes não sabem que o empreendedor, ele fica sem comer, ele fica sem dinheiro, mas ele não deixa o colaborador sem dinheiro. Eu ia dizer, eu não sei, mas eu imagino e compartilho, né, imagino que vocês compartilhem o mesmo pensamento que eu e da mesma situação, que a gente, na verdade, é o último a receber. O último a receber. Eu sou o último a receber dentro da agência. Nenhum colaborador meu fica para receber depois.
Porque Sim, eu também. eles, a gente tem data, a gente, né? Então, o cliente pagou ou não pagou, eles recebem. A gente é que vai ter que talvez esperar para receber. Se virar, Para se virar. É. E não é papo, realmente é o que acaba acontecendo. Sim. Empresas e empresas, né? Tem outras que eu sei que talvez seja diferente. Mas no nosso caso aqui, com o modelo de negócio que a gente tem, é proximidade, né? É. Eu tenho uma proximidade muito grande com todos. Eu falo eu com também. todos os dias. Exato. A gente trabalha ali, né? Apesar de ser no É digital, isso que eu ia dizer. mas sempre muito próximo, né? Muito Apesar conectado. de ser no digital, apesar de eu tenho um em Belo Horizonte, um em Cachoeiro do Sul, outro em São Paulo. Nós também, é mais ou menos a mesma coisa que acaba acontecendo. E um fato interessante é que é uma coisa que foi uma coisa que acabou acontecendo por obrigação, mas que é importante também, acho que falar, que às vezes a gente precisa, eu me dei conta disso, pelo menos no meu caso, de colocar as pessoas da nossa equipe mais à frente. E aí vou dar um exemplo disso. Quando eu saí para ficar no retiro que eu fiz ali, eu fiquei 4 dias praticamente totalmente offline. E desses 4 dias, 2 foram dias úteis. Então, quem teve que assumir a frente foi o meu irmão, que trabalha comigo hoje, é o que está há mais tempo comigo. Então, ele ficou à frente da agência ali, resolvendo demandas, falando com a equipe, cliente e tudo mais, durante 2 dias. E o primeiro comentário dele, depois ele vai estar aí, vai ver, não vai me deixar mentir. O primeiro comentário dele, quando a gente fez a reunião na segunda-feira, foi: cara, como que tu aguenta? E foram 2 dias. Sim. Né? Claro que ele teve a sorte que foram 2 dias que aconteceu de tudo, né? Foi uma mas- experiência foi bem intensa, tá? Mas como tu aguenta? E realmente, aí ouvindo ele falar e vendo tudo que aconteceu, porque daí eu tive que me afastar e eu tô voltando, então tu consegue fazer meio que esse movimento, né? Se afastar e voltar. Eu olhei e disse, cara, realmente é uma coisa que a maioria das pessoas às vezes não se dá conta. O colaborador não se dá conta, o cliente não se dá conta. Sim. Então foi um exercício muito bacana, porque ele conseguiu entender muito melhor o que eu passo, o tamanho do desafio, da responsabilidade, da cobrança, que ele mesmo falou, ele disse, cara, é muito bom ter alguém na frente fazendo isso e a gente só atrás, entre aspas, fazendo o nosso trabalho. Ou seja, eu não estou lá na frente, né, aguentando toda a pressão, o vento contra as situações. Eu estou atrás disso. Então, o que chega para eles? Chega a coisa já mais diluída, mais tranquila, mais leve. Agora, começar a botar, isso é um desafio que eu estou tendo, assim, botar as pessoas mais à frente também das situações, para elas poderem entender o tamanho da responsabilidade que é. E como é gostoso você se desafiar e se desprender disso. Largar a sua responsabilidade para Porque a gente terceiros. tem uma dificuldade. Né? Mas é difícil. É difícil. É muito difícil. Eu sei. Mas por um outro lado vem a gestão, porque o empreendedor ele precisa gerir o seu negócio. Sim. Eu vou falar que eu ensino isso, mas eu tive dificuldade. Hoje, por exemplo, eu sei que para crescer, né, na gestão, o empreendedor, ele vai precisar se desligar, ele vai precisar confiar em pessoas para o negócio Delegar, dele né? crescer. Para ele poder pensar em outras coisas. Senão não consegue. Mas até de ter essa segurança de que o outro é capaz, de que ele vai fazer, e entender que às vezes ele vai fazer melhor do que você ainda, a gente quer ter o controle. Não que eu acredito que a gente que é vamos dizer, o dono, o sócio, a pessoa que está ali, a gente nunca pode perder o controle, realmente. A gente tem que estar ali, sempre entendendo o que está acontecendo. Vai ter que estar envolvido. Vai ter que estar envolvido. Mas a gente tem que aprender a confiar e deixar o outro. Muitas vezes ele vai errar, tu vai perder um cliente, vai acabar acontecendo coisas negativas, mas é só assim que ele vai se desenvolver. E aí entra o papel do líder, de tu estar ali do lado e dizer, olha, é isso mesmo, faz parte do processo, o que tu aprende com isso, o que tu vai fazer para melhorar, né? Levar também a reflexão para ele. Então, entra ali a questão da liderança. Então, verdade. Para mim, esse processo, porque que nem eu disse hoje, eu comecei sozinha, depois veio uma pessoa, daqui a pouco veio 2, 3, hoje nós somos 6. Entender, passar por esse processo foi difícil. Eu ainda estou num processo de aprendizado, mas é muito gostoso. Segunda, a gente teve uma reunião, eu falei, nossa, eu fiquei muito satisfeita com a minha equipe hoje, de ver, assim, que eles já estão pegando como que é as coisas, porque são praticamente quase todos novos, assim, então, nesse processo de aprendizado, é uma coisa mais técnica, requer conhecimento, tem um desgaste de energia, mas tu já começa a ver os frutinhos. Ali, Mas o empreendedor, Isso é bom. ele passa a ser um verdadeiro empreendedor, que é gerir o seu negócio. Sim. E ali ele tem... Essa é uma questão até de ponto de vista, quebra de paradigma, crenças limitantes, porque ali você consegue sair daquele miolo e prestar atenção em outras coisas para poder crescer o seu negócio. É desafiador. É o desafio que eu estou passando agora.
né? Então, assim, até histórias semelhantes nesse ponto, né, Luciné? Porque é o desafio que eu estou passando agora. É ter uma equipe, repassar, delegar as responsabilidades cada vez mais, ficar mais na parte da gestão e não tanto no operacional, apesar dos desafios todos que a gente tem aí de economia, de mudança de equipe, entra pessoa, sai pessoa, replicar a cultura. Sim. Tem a parte técnica, que por mais que a pessoa venha com conhecimento, mas a gente tem uma forma de trabalhar, tem uma metodologia, tem coisas bem específicas. Então, assim, é um desafio, mas é necessário. Não tem como crescer se a gente não passar por essa fase, né? É outra etapa bem desconfortante. É uma zona de desconforto. Bem desconfortante, mas que eu também tô tendo que passar agora. Mas agora eu já tô gostando disso. Porque daí quando começa a experimentar um pouquinho, que tu tem um outro ali, e que aí tu pode experimentar, que nem hoje, né? A gente já pode participar de um grupo de network, pode ir num evento, pode estar aqui fazendo um podcast. É uma sensação gostosa também. Eu consigo estar no outro nível ali. E eu sei que tem pessoas lá fazendo. Então, também eu gosto de olhar esse lado. Agora eu já estou conseguindo. É uma satisfação, né? Satisfação ver isso acontecendo e a coisa dando certo. Eu vou dizer, a primeira reunião que eu não participei e depois eu só olhei a gravação da minha equipe fazendo reunião com o cliente, foi uma satisfação enorme, porque eu vi o quanto eles têm potencial, eles também perceberam isso, né? Mas não adianta, é um processo contínuo. É um processo contínuo. Um outro sentido da vida é que é partilhar nossos conhecimentos. Precisamos partilhar. É verdade. É muito bom quando vê, eu não vi no mundo por acaso, eu deixei uma semente. Mas passa muito rápido. Né? Acabou o nosso tempo já. Acabou o nosso tempo. E eu quero agradecer a presença de todos. Falando da Compass, Lucinéia. Isso aí, a Compass, consultoria e gestão empresarial. Então, você, empreendedor, que quer conhecer um pouquinho mais dos números do seu negócio, quer organizar o financeiro, quer organizar as rotinas, quer implantar um sistema de gestão de forma personalizada para a sua empresa, a Compass está aqui para te ajudar nesse processo, a poder fazer essa organização, a ter clareza nos seus números e, com isso, ter indicadores de gestão confiáveis para que você possa ter melhores estratégias, ter previsibilidade e saber, de fato, para onde a sua empresa deve ir. Chama a Compass. E agora, novidade, você que é de Criciúma e região de Santa Catarina, estamos chegando para a Vox2U, a maior escola de oratória da América Latina, Lucinéia. Exatamente. Então, agora, presente em Criciúma, Vox2U, em breve a gente já está em andamento, né, de todo o processo, e juntamente a Compass. A Compass, ela atende online em todo o Brasil, então não muda nada, mas presencialmente teremos ainda lá uma unidade da Vox. Você que tem dificuldade de oratória, tem medo de falar em público, você que é da região ali de Criciúma, também grande Criciúma, está chegando aí essa escola que vai ajudar você a se desenvolver, a poder até conseguir aquela namorada ou namorado fora do WhatsApp. Saber falar, se comunicar, não só mandar mensagem e figurinha. Exato, coisa que antigamente éramos obrigados, agora vamos exercitar. Tem que voltar para as antigas, aí, voltar ao tradicional. Perfeito. E, Thiago, queremos agradecer a tua presença, te dar esse espaço para poder falar da tua empresa, como encontramos a tua empresa, tuas redes sociais. Serviço que tu Perfeito. presta, teus contatos. Pois é, até esqueci do meu trabalho aqui, foi um papo tão bom falando de negócio, de pessoas, né? Mas, né, como sócio da Plano B, então a Plano B é uma agência aí desde 2015. Hoje estamos, né, como uma agência de marketing e tecnologia, mais até de tecnologia para marketing. Então, trabalhamos tanto com empresas de diversos segmentos, como também em parceria com outras agências que precisam de um braço de tecnologia, um braço de inovação. Muito atuando hoje com inteligência artificial. Então, temos incorporado isso nas operações das empresas, principalmente na área de marketing, na área de vendas, na área de atendimento, pós-venda, seja por WhatsApp, seja por rede social, seja por e-mail. Então, hoje a Plano B ela é uma agência de tecnologia para marketing, ajudando os clientes, ajudando também os parceiros que precisam dessa área para fazer mesmo a parte de comunicação, de marketing, se desenvolver, seja no digital ou não, porque hoje também a gente já consegue, né, através de ferramentas, trazer também dados do offline, né, trazer coisas do offline e também utilizar isso em favor do negócio. E para encontrar nós, Plano B _agência lá no Instagram. E só agradecer, obrigado pelo convite, obrigado pela conversa aqui, foi um prazer e desejar para vocês muito sucesso lá em Criciúma. Vou visitar vocês lá provavelmente em breve, eu espero, né, estar passando por lá. Muito bom ter vocês aqui.
em Porto Alegre, né? Poder ter esse momento, esse período, digamos assim, né? De convivência com vocês. E, claro, a gente vai manter o contato online aí, que pelo menos isso a tecnologia, ela facilita muito, né? Com certeza. Então, só desejar sucesso para vocês, que Deus abençoe vocês lá e que continue sendo uma jornada aí de muito sucesso, uma jornada empreendedora. E parabéns aqui pelo podcast, pelo projeto. Gratidão. E vamos nos colocar na zona de desconforto. É isso. Até mais, Esse é o desafio para todo mundo. Até mais. Até mais. Valeu, pessoal. Obrigada.